Es un tema muy importante. Bueno, más datos cuantitativos. Tenemos un estudio de riesgo climático para las regiones bioculturales. Esto lo hicimos nosotros. Tenemos este mapa de exposición al cambio climático para las regiones ya cerraríamos con eso. Este es el mapa de las resistencias indígenas y campesinas. Así como les platiqué que hay regiones bioculturales, también hay zonas de conflicto entre los pueblos originarios y el gobierno. Todos estos puntos rojos son puntos calientes de conflicto. Mineras, carreteras, trenes, puertos, industria. Entonces, bueno, son temas muy difíciles, muy complicados, la resistencia campesina. Y este es el mapa, ya no me dio tiempo aquí, lo presenté el otro día en otra conferencia, pero este es el mapa de los proyectos comunitarios que están trabajándose en México. Más de 2000. Nos tardamos 10 años en hacer este mapa. Son 2000 experiencias, nada más para que vean, en el color amarillo dice aquí miel. Pues, la región de Yucatán es donde hay más proyectos comunitarios. Son proyectos que no dependen del dinero del gobierno, son proyectos ya autogestivos, son proyectos locales, que están produciendo miel, pesca, artesanías, productos orgánicos, en fin. Entonces, de lo que le estamos hablando es algo que está vivo, que está en movimiento, y esta es nuestra política pública. Ya para terminar, nuestro compañero Adolfo Álvarez Mejía nos ayudó en proponer los ejes rectores para una estrategia de política pública de biocultura en México. Esperemos que queden en el Programa Nacional de Desarrollo los programas esto es reciente, ¿eh? Esto es muy reciente. Esto fue la semana antepasada que lo mandamos. Entonces, a finales de abril se publica el Plan Nacional de Desarrollo. Esperemos que esté integrado la propuesta de biocultura. Bueno, pues ya con esto yo termino para darle paso a sus preguntas, comentarios. Antes da gente passar a palavra para a mesa, a professora Aline podia se apresentar, porque a professora Aline e o Nepan foi que trouxeram o professor Benjamin e que propiciaram então esse encontro. Então, professora Aline, por favor, se apresente, explique o que é o Nepan, porque tem pessoas aqui que não conhecem, e depois nós passamos a mesa para o debate. Vou levantar aqui, fica mais fácil. Meu nome é Aline, atualmente sou coordenadora de um núcleo que existe dentro da Unicamp, que trabalha com as questões de ambiente e sociedade. É um núcleo que existe há 30 anos dentro da universidade e faz mais ou menos uns 12, 13 anos que ele tem um programa de doutorado, que é onde o Felipe se encontra, para elaborar e desenvolver questões que estão justamente nas questões que o Benjamin apresentou, que é essas relações entre o ambiente e a sociedade como um todo. O núcleo e o programa de doutorado estão abertos, vocês podem ir conhecer, vai ser um prazer recebê-los. Eu já conheço algumas das pessoas, mas é sempre bom conhecer mais, né? O Benjamin é a 4ª vez no Brasil, já perguntaram para ele se ele era paulista. O Benjamin tem vindo ao Brasil sempre com o financiamento da FAPESP, para trazer para nós um pouco dessas experiências que ele está desenvolvendo no México. A gente veio conversando um pouco como nos anos 80 estava muito na moda a gente pensar no tema da América Latina, né? Quais eram as nossas experiências em comum. E esses temas relacionados à América Latina, eles foram se perdendo um pouco, em especial pelos temas da globalização, que são super importantes, mas a gente entende que olhar para os nossos países que têm alguma tradição em comum pode nos oferecer experiências para pensar coisas novas. No caso do Brasil, nós não temos o conceito de patrimônio biocultural, mas nós temos outros, né? Nós temos o tema do patrimônio genético,
genético, nós temos o patrimônio imaterial, nós temos o patrimônio natural, quer dizer, existem muitas outras categorias que a gente pode colocar em diálogo com as experiências mexicanas. E essa reflexão ela é importante porque a gente entende que as políticas públicas elas são fundamentais para que a gente consiga fazer com que algumas coisas aconteçam. Não desmerecendo em nada, ao contrário, precisamos das ações comunitárias, mas elas precisam caminhar juntas com ações relacionadas às políticas públicas. Então, Benjamin, ele veio, a gente está aqui há quase um mês, para apresentar essas experiências mexicanas, apresentar em especial a rede de patrimônio biocultural que ele tem lá. Acho que para o Jonas interessa em especial porque nós temos uma rede de história ambiental, que foi uma criação que muito devemos ao Janes, mas a ideia é que a gente dialogue e a partir daí a gente pense coisas novas, né, propostas novas. Então é isso, depois eu deixo meu contato, quem quiser nos visitar, falar conosco, é sempre bem-vindo. É isso. Eu que agradeço. Mas você está aqui, Janes, posso? Pode perguntar para o chefe se pode sentar aqui. Bom, vamos abrir a debate, perguntas, questões. Alguém tem algo a colocar? Bom, eu tenho uma questão a colocar, né? Nós aqui no Brasil, uma das referências que a gente tem a respeito do México é, sem a menor sombra de dúvida, a Revolução Mexicana do início do século XX, né? Na década de 1910. E uma dessas referências é o fato de que uma das resultantes da Revolução Mexicana foi um processo de reforma agrária. O México se procedeu mesmo a uma reforma agrária. Então, os camponeses, indígenas, né, populações rurais. E eu gostaria de saber se esse processo, essa reforma agrária que acabou sendo institucionalizada nos anos seguintes à Revolução, década de 10, década de 1920, teve alguma influência na formação dessas redes, né, desse patrimônio biocultural, se serviu de alicerce para isso que nós temos hoje, que o senhor nos apresentou muito bem aí no território mexicano, né? Essas iniciativas locais, se elas tiveram alguma influência direta do processo da Revolução e da Reforma Agrária. Basicamente seria isso. Sim, respondo. Depois Sim. outra pergunta. Es muy importante su pregunta. Tá. Es muy importante porque la respuesta es sí. La influencia de la Revolución Mexicana de 1910 sobre la estructura agraria actual, decisiva. Es decisiva porque actualmente el 80% de la superficie del territorio mexicano es social, comunitaria, comunal o ejidal. Ejidal es una figura de cesión del gobierno al usufructo campesino. O sea, solamente el 20% de la tierra en México es privada. Y esto es gracias a la revolución de 1910. Una revolución que costó muchas vidas, una revolución muy difícil, pero gracias a esa revolución, la estructura agraria en México, hoy por hoy, el 80% de la superficie está en territorios campesinos. El 80% de los bosques está en territorios comunales. El 80% de las fuentes de agua está en territorios comunales. ¿Sí? Es decisivo. Algo que ocurre hoy puede estar influyendo decisivamente 100 años adelante. ¿Qué pasó? Hubo un presidente, que no voy a decir el nombre, de mexicano, que en 1992 modificó la Constitución para que el ejido se pudiera vender. Por Carlos Salinas, cortado.
modificó la Constitución para reestructurar la estructura agraria. ¿Y cuál fue el resultado? Fracasó. Fracasó. Los ejidos decidieron seguir siendo ejidos. Solamente los ejidos cercanos a la Ciudad de México, cercanos a las ciudades grandes que están creciendo, son los que se vendieron. Hoy por hoy el ejido se puede vender, durante muchos años no se podía vender. Con las modificaciones del presidente Salinas, ya se puede vender. Pero los campesinos no quieren vender, no venden. Interesante, ¿eh? Es muy interesante, es esta gráfica. Bueno, muy bien. Sí. Professor, parabéns pela apresentação. Não vou arriscar o portunhol, vou falar em português. Parece que os projetos, inclusive a própria associação, não dependem do governo, né? Não dependem de recursos do governo, não dependem de financiamentos, um pouco diferente, inclusive, do que a professora Aline colocou. Nós temos aqui mesmo no estado de São Paulo algumas comunidades tradicionais que estão em áreas protegidas, mas que muitas vezes tem uma relação de tutela, né? De dependência do governo. Quais são as estratégias, por exemplo, de sustentabilidade financeira para esses projetos aí que o senhor colocou, por exemplo, 2.000 projetos de desenvolvimento e a própria associação? Como se mantém uma rede dessa de projetos comunais, de desenvolvimento territorial, de certa forma independente de uma estrutura de governo, né? Sim. Talvez na próxima semana, falando da estratégia de governança, a gente saiba um pouco, mas se eu puder comentar, por favor. Sí. Bueno, son proyectos, la mayoría polifuncionales. No son proyectos especializados y únicamente de un producto, sino son polifuncionales. Ese es uno de los secretos. Los secretos de la economía campesina de México es que diversifican la producción. Ese es un secreto. No tener un solo cultivo o dos, tener 100 productos diferentes. Lo que hemos hecho ahora con el proyecto que les platiqué es que los proyectos sí tienen un producto comercial fundamental. Por ejemplo, la Josefa Titatanisque tiene café orgánico. México, primer productor de café orgánico del mundo. Entonces, la estrategia financiera es doble. La primera, tener una producción de autoabasto. Eso es muy importante. Algo que los economistas no entienden. O sea, los economistas no entienden un modelo dirigido al autoabasto. Todo tiene que ir al mercado. No, aquí no. Aquí es una parte al autoabasto, otra parte muy selecta al mercado. Productos gourmet, productos de alta valor en el mercado. Vainilla, cacao, miel. Entonces, eso es como así se han financiado los proyectos. Desarrollando mezcal. ¿Sí conocen el mezcal? Mezcal. Es una bebida alcohólica como la... No, como una bebida que se obtiene destilada. Sí, sí. Y son maestros mezcaleros. Entonces, el maestro mezcalero produce su botella de mezcal muy bien pagada en el mercado. Pero con ese dinero que le pagan en el mercado por el mezcal, él hace obras de reforestación, obras de contención de erosión. Entonces, esa es la estrategia. De nuestro estudio que hicimos a nivel nacional,
¿Cuáles los proyectos que más demandan las organizaciones? Educación y capacitación. Esa es la que más demandan las organizaciones. Educación y capacitación. Eso quiere decir que las universidades y los centros de investigación tendríamos que estar acompañando a estas organizaciones, por lo menos en México, que demandan de capacitación, particularmente administrativa. Requieren organización de administración de proyectos, los impuestos, manejar los bancos, porque son comunidades campesinas, pero que tienen cuenta de bancos, manejan mucho dinero, ¿no? Entonces, lo que más necesitan es administración de proyectos, el área administrativa. Sí, es buena la pregunta. Professor, Sí, diga usted. Parabéns pela exposição. É possível criar essas novas práticas no Brasil usando como modelo México? O que o senhor acha? Yo creo que es posible. Professor, Yo creo que es eu posible. poderia aproveitar que a pergunta, Sim. só para fazer aqui uma reflexão sobre a demografia. Aqui no Brasil, as populações chamadas tradicionais, populações indígenas, demograficamente, eu acho que elas têm um peso menor na população total do que no México. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do percentual da população indígena em relação à população total do México, porque aqui nós temos uma diferença demográfica muito grande. Sim. Esse processo de modernização, infelizmente o Brasil não viveu uma revolução como a Revolução de 1910, e o processo de avanço da economia capitalista na sociedade foi muito intenso. Vocês sabem, desde aí o final do século XIX, ele é intenso. Isso provocou uma grande transformação no território brasileiro, já no início do século, como esse museu em que nós estamos documenta bem, né? Todo esse museu aqui documenta o quê? O avanço da economia agrária capitalista no interior paulista e de como aí promoveu a destruição de uma grande biodiversidade que está preservada aqui em toda essa referência às florestas paulistas, à madeira paulista, né? E evidentemente aqui nós estamos até no parque, que também é testemunho disso, no caso, na região urbana. Então aqui, quando existe aqui no Brasil o MST, que procura trabalhar muito essa questão da rede, da economia campesina, da autossustentabilidade, né? Então, você poderia falar um pouquinho da questão demográfica, de como no México, quando você fala população indígena, mais do que falar de uma minoria, você está falando de um contingente populacional gigantesco, que evidentemente no Brasil é grande, mas são processos um pouquinho diferentes, o que faz com que a experiência, por um lado, se aproxime, seja possível de ser realizada, mas por outro lado, há diferenças enormes, como o professor Jonas falou aqui, né? O México fez uma reforma agrária. Só para a gente vou colocar assim um pouquinho uma questão objetiva que talvez deixe mais complexo a nossa reflexão. Bueno, la población original de México a la llegada de los españoles se calcula que eran entre 12 y 14 millones de habitantes en México. Con la llegada de los españoles y principalmente las enfermedades, esa población se redujo a 2 millones. Fue espantoso las muertes. Bueno, pues esa población se recupera para el siglo XXI y oficialmente hay casi 15 millones de habitantes hablantes de lenguas originales. 15 millones. En el último censo de población, la pregunta cambió. La pregunta era, ¿habla usted alguna lengua original? Ahora cambió y la pregunta del censo fue, ¿usted se siente parte de una cultura popular? Y el número creció más. Interesante. Entonces estamos hablando de entre 15 y 20 millones de personas. No es despreciable, es un número grande.
Ahora, para el caso de Brasil, yo creo que, como ustedes dicen, es una historia diferente, las poblaciones son diferentes, pero yo estoy convencido que en Brasil existe un proceso histórico biocultural que tiene que ser visibilizado y tiene que ser promovido. En México, digamos que es un proceso más evidente por estos pueblos que todavía están presentes, pero la biocultura tendría que estar referido a un concepto mucho más dinámico de lo lingüístico. Y en ese sentido, yo creo que Brasil se convierte también en un gran reservorio biocultural, con el gran pasado histórico que hay en Brasil. Diferente a México, pero yo creo que es todo un tema de construcción de la biocultura, considerando la historia particular, la historia que yo desconozco de Brasil, pero que seguramente construirán una propuesta de bioculturalidad para Brasil. Aqui em São Paulo, a Vilma, ela pesquisando aqui na região de Cotia, mas quem conhece aqui o território paulista, sabe que existem populações que se formaram no período colonial, que têm tradições seculares de manejo do solo, de festas, de cultura. Aqui em São Paulo, né, pertinho de nós, aqui na região metropolitana, nós temos isso. Não são populações originárias, são populações que se formaram a partir da experiência colonial brasileira, que foi muito violenta, mas também construiu uma parte grande da nossa referência cultural. E existem outras experiências, por exemplo, na Amazônia, uma famosa, que legou aí um mártir do ambientalismo brasileiro, que é o Chico Mendes, que eram as reservas extrativistas, que eram populações brasileiras que migraram para a Amazônia e começaram a viver em interação com a natureza, com a floresta amazônica, e promoveram, nos anos 80, a ideia da reserva extrativista, que de alguma forma também ajudava a manter um estilo de vida peculiar que não é ancestral, porque se formou na experiência mais da história contemporânea, mas que ainda hoje também poderia dialogar muito com a população, com a história mexicana. São histórias diferentes, porque aqui a população brasileira se formou talvez mais por rupturas, né, por processos muito tensos e cruéis e muito recentes até, mas que vão criando aí novas sínteses que eu acho que apontariam na direção do que você apontou, do que você apresentou. Muy bien, muy bien. Perdón, en ese sentido, hemos trabajado un concepto que le llamamos continuum biocultural. El continuum biocultural, que sería este proceso, así como hablamos del Milo, que inicia su domesticación en México y termina su domesticación en Brasil. Lo mismo, hay un continuum biocultural. Entonces tenemos que rebasar esta noción de lo biocultural como algo estrictamente de lengua, sino de un concepto más amplio de costumbres, de culinario, de fiestas patronales, religiosas, abrir el concepto biocultural y hacerlo más incluyente. Y a partir de esto ir construyendo territorios bioculturales. Todo esto es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis de trabajo que como Guillermo Bonfil, ¿no? Guillermo Bonfil en 1987 publica su libro México Profundo, y ahora en 2016 estamos proponiendo una política de biocultura al gobierno mexicano. O sea, el doctor Bonfil estaría muy contento, estoy seguro, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces sí, yo creo que en Brasil se puede hacer. Yo creo que hay que trabajar. A pergunta que eu faço, não quero ser indelicado, mas é o seguinte: toda essa preocupação do governo, das
sociedades organizadas no México para tentar fixar o mexicano no seu território. Não deu certo para todos, como realmente em todos os países isso acontece. A minha pergunta é a seguinte: que tipo de mexicano atravessa para entrar no território americano? Que tipo de mexicano? Ele não está sendo atendido pela política? Não sei, é isso que eu queria saber. Es muy buena pregunta. El mexicano más pobre no atraviesa. El más pobre no tiene dinero ni para llegar a la frontera. Porque para cruzar la frontera cobran 10, 15, 20 mil pesos. Entonces, los más pobres no son los que migran. Los más pobres, los que migran es una fracción de mexicanos con cierto recurso económico, con aspiraciones de mejorar su vida. Y es interesante, los migrantes mexicanos en Estados Unidos es una migración circular. La mayor parte va y regresa, va y regresa. Se calcula una población mexicanos en Estados Unidos de 25 millones. Impresionante. De los cuales el 10 millones son irregulares, sin papeles. 10 millones. Entonces, el mexicano que migra es un mexicano que va a generar dinero y lo manda a su familia. Este año, México, el año pasado, recibió 30,000 millones de dólares. Más que el petróleo, más que el turismo. 30,000 millones de dólares, 33,000 millones de dólares, es récord histórico del dinero que generan los mexicanos en Estados Unidos y lo mandan a México. Y muchos de esos proyectos, ese dinero, va a proyectos comunitarios. Es interesante. No se ha hecho el estudio. Nosotros no lo pudimos terminar de hacer. Pero muchos de esos 30,000 millones de dólares viajan a proyectos comunitarios. Los bancos se quedan con una comisión. Sí, que es muy alta. Pero aún así, entonces el mexicano que migra es un mexicano que no es el más pobre, es un mexicano que va y viene, y es un mexicano que genera riqueza para